Abramos a Bíblia, meus irmãos, em Gênesis, capítulo 35, e ouçamos a leitura de 16 a 19. E logo depois, em Lucas, capítulo 2, e ouçamos a leitura de 4 a 7. Partiram de Betel, e havendo ainda uma pequena distância para chegar em Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Texto de Lucas. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Que Deus nos instrua pela sua palavra. São duas grávidas. A primeira é a amada pastora do patriarca Jacó. Para tê-la como esposa, Jacó trabalhou 14 anos. Para o seu tio Labão. E mais trabalharia se a vida não fosse tão curta para um amor tão grande. Ela chama-se Raquel. A segunda é a mais bem-aventurada do Senhor, escolhida para ser a mãe do Deus encarnado. Bem-aventurada, esposa de José, o carpinteiro, a Virgem de Nazaré. Chama-se Maria. Entre uma e outra, Raquel e Maria, há um intervalo de 1640 anos. Ambas grávidas, acompanhadas de seus respectivos esposos, percorrem a mesma estrada, vindo em direção a Belém, Efrata. Ambas estão separadas por mais de 1,5 milênio. Até certo ponto, as duas se assemelham. A primeira, Raquel, na sua caminhada, como diz o texto, faltava
ainda pequena distância para chegar a Efrata. Nesse período, nessa viagem perto de Belém, sente dores de parto. E antes de chegar na cidade de Belém, dá à luz a um filho. Raquel tem um parto difícil e angustiante. Sofre grandes dores e, embora assistido por uma parteira, não resiste e morre. Termina ali a vida da pastora de Jacó. Não pôde, como mãe, acalentar seu filhinho, mas consegue ainda dar-lhe o nome. E o nome do seu filhinho é Benoni, ou Benoni. O significado deste nome é filho da minha dor. Mas o seu pai, Jacó, muda-lhe para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. E assim Benjamim, como o último dos patriarcas, forma com seus irmãos o que seria a grande nação de Israel. Ele fecha o ciclo dos filhos de Jacó. Fica no caminho, não chega a Belém. No entanto, Maria também sofre de dores e angústias, seguindo a mesma rota para Belém. Mesmo antes de chegar a hora do nascer do seu filho, Maria já sente dores agudas e fortes, antecipando até a dor do parto, que sempre é aflitiva para a mulher. Contudo, para Maria, essas dores foram acrescidas de mais angústias, pela perspectiva de ter o seu filhinho ao relento, sem um lugar decente para fazê-lo repousar, sem a assistência de uma parteira, de uma vizinha, diferenciando, de um modo geral, do nascimento dos filhos em lares comuns, onde a mãe se previne, preparando um enxoval, roupinhas, todas as coisas ligadas à necessidade do filho que ia nascer. Mas Maria, além das dores de parto que irá sentir, sofre as angústias de alguém que não tinha o cuidado, que não tinha a assistência de alguém amiga que pudesse ajudá-la, a não ser o seu jovem esposo, José. E é dessa maneira que aconteceu. As hospedarias estavam lotadas,
Muitas pessoas de fora fervilhavam na pequena vila de Belém. Todavia, com muita dificuldade, o casal encontra um lugar para que Maria pudesse dar à luz a seu filho primogênito. E este lugar era um curral, onde bois fatigados da luta do dia descansavam. Meus irmãos, assim foi que nesse curral o Salvador do mundo nasceu, tendo dormido o seu primeiro sono em uma fria estribaria. O mundo cego, contraditório e ingrato, é o Rei dos Reis que nasce, é o Emanuel que vem ao mundo, é o Logos eterno que se faz homem, é o Verbo de Deus que se encarna. O evangelista João diz: o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Todavia, esta foi a humilhação de Cristo. Ele fez-se aquele de quem nós escondemos o rosto. Foi humilhado e sabe o que é padecer. Na palavra de Isaías. Mas essa descida tem um motivo. Essa descida tem uma explicação. É para que ele alcance o mais desvalido dos homens, o mais miserável pecador, o mais indigente filho de Adão. Não há condição mais humilde, mais pobre e mais vil em que o ser humano deixe de receber a bênção daquela criança da manjedoura de Belém. Ninguém fica fora do alcance daquele que pode dar vida e daquele que pode resgatar o mais humilde pecador, dando-lhe a vida eterna. Ele mais tarde haveria de dizer: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E totalmente perdido o pecador está. Não só o indigente, que sem nome fica em corredores de hospitais desassistidos pelo próprio governo, mas também aqueles oportunistas que aproveitam das suas funções para dilapidarem a nação, adquirindo do dia para a noite fortunas incalculáveis, de maneira desonesta e de maneira perversa. Sobre estes virá certamente maior condenação. Mas a luz que emana da manjedoura de Belém alcança a todos, seja o pobre, seja o rico, sejam os pastores que vigiavam seus rebanhos nas campinas de Belém, ou sejam os magos astrônomos, intelectuais, estudiosos do céu. A manjedoura atrai a todos os pecadores. E como profetizou Isaías, quando afirmou: um povo que andava em trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz. Cristo é esta luz que brilhou naquela manjedoura e pode brilhar hoje nos corações em trevas, em qualquer parte do mundo. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos, em qualquer condição social, podem receber a irradiação desta luz bendita, redimindo, salvando da condenação eterna. Porque esta era a missão daquele pequeno que jazia sem proteção, sem amparo, recebendo apenas o cuidado de sua mãe e do seu pai, mas que era a eternidade naquele pequeno berço. Ainda, meus irmãos, algo interessante entre Raquel e Maria. Raquel, antes da sua morte, pôs o nome de seu filho de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó muda imediatamente esse nome para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Maria não teve o direito de escolher o nome para o seu filho. O anjo já ordenara a José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas após a palavra de Simeão, aquele Simeão que teve Cristo nos seus braços, quando Maria e José trouxeram-no ao templo para a circuncisão, depois da profecia daquele velho Simeão, Maria podia muito bem colocar de maneira humana o nome de Cristo de Benoni. E o que é que Simeão profetiza para Maria? Está lá em Lucas 2:35. Também, Maria, uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava profetizada a dor de Maria. Aquela mãe haveria de ver o seu filho exangue na cruz, violentado, surrado, derramando sangue pelas suas faces, através da coroa de espinhos. E só o coração de mãe podia sentir a dor e a agonia na presença da aflição do seu filho, Jesus Cristo. Ela poderia, de maneira humana, chamar Cristo de Benoni. A dor do meu coração, filho da minha dor. E como Jacó, prevendo a glória para o seu filho, trocou-lhe o nome para Benjamim, isto é, filho da minha mão direita, Cristo também recebe este nome. No Salmo 110, o grande Davi profetizando, diz: ele se assentará à minha mão direita,
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita. E Cristo recebe também este nome quando declaramos a nossa fé no Credo dos Apóstolos, naquele artigo cristológico que diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E mais para adiante diz que está assentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele está sentado à mão direita do Pai. Ele também pode ser chamado de Benjamim, filho da minha mão direita. Meus irmãos, ainda podemos ver uma última ligação entre os dois filhos destas duas mães. Benjamim fecha o ciclo do velho Israel. Ele é o último patriarca, filho de Jacó. Em Benjamim, o ciclo da velha dispensação se fecha. O velho Israel. Jesus, morto e ressuscitado, abre as portas do novo Israel, que é a sua igreja. Duas grávidas que se relacionam tão bem, apesar da distância de uma da outra. 1640 anos. Dois filhos que também se relacionam um com o outro na postura suprema do Senhor Jesus, cuja morte na cruz abre ou se abre para aqueles a quem ele redimir, a quem ele salvar, a quem ele se tornar salvador, porque para isto ele nasceu na manjedoura de Belém. Que a comemoração deste Natal tenha um sentido profundo para compreendermos a grandeza e a projeção bíblica desde o início, para que aquela criança irradiasse luz no mundo, naquela pobreza, naquela indigência, mas sabendo que ele é riquíssimo, e sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. A ele a glória e o louvor para todo o sempre. Amém.